A graça e a paz, igreja. O Ministério Infantil tem feito um trabalho lindo. A gente tem assim visto e glória a Deus pela vida de vocês. E com certeza isso tem marcado, tá? Talvez os adultos não entendam isso, mas isso de fato é marcante na vida das crianças. E os pais com certeza reconhecem o trabalho árduo dessas irmãs, desses irmãos, para que isso aconteça. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos pedir ao Senhor que possa falar conosco nessa noite. Nós temos uma carência, o ser humano tem uma carência de Deus. Nós precisamos de receber da parte do Senhor. E o Senhor nos alimenta através da sua palavra. Ele vem e nos traz refúgio, alimento, alegria, força através da sua palavra. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite. Agradecidos estamos por estar aqui e por poder ser parte do teu rebanho. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa falar com cada irmão, cada irmã que está aqui. Mas eu também peço para aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo pela internet. Que a misericórdia do Senhor, que o favor do alto, que a poderosa mão do Senhor venha animar, Senhor, essas vidas que talvez estão agora nesse momento sem força, sem disposição, que a palavra do Senhor venha trazer vida e vida abundante em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém? Nós vamos ler hoje um texto, mas antes de nós lermos o texto, pode se assentar, eu queria falar um pouco sobre que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre aquilo que tem roubado as nossas forças, aquilo que tem tirado as nossas motivações. E se tem uma coisa que é muito comum nos nossos dias e tem movimentado milhões e milhões de dólares, bilhões, é a questão de motivação. É uma indústria que tem crescido muito. E são feitas palestras, livros são escritos, apresentações sem fim, porque de fato é um assunto importante, relevante para nós. E a quantidade de dinheiro gasto e os esforços que são colocados para que isso venha acontecer, possa acontecer na vida de pessoas, é muito grande. Por quê? Porque nós precisamos sim de ser motivados. Nós precisamos sim de sair muitas vezes de um estado de inércia e fazer com que a nossa vida possa ter um rumo. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. O que acontece? Isso pode ser sim algo genético, A pessoa nasce às vezes e ela não consegue ter essa disposição. Pode ser algo às vezes clínico. O que é isso, pastor? Às vezes de repente você está aí paradão, você não tem ânimo, você não tem força, porque você talvez está com como é que chama aquele negócio? Verme, ameba. Sim, eu estava conversando com o pastor João e falou assim, eu pedi um negócio lá do Brasil, que é muito bom, aplica-se até a animais, mas é uma coisa assim, que se tiver uma ameba, um verme, aquilo manda tudo embora. Então pode ser algo clínico, alguma coisa está tirando as suas forças, Mas pode sim ser algo comportamental, pode ser algo, um fator emocional, ou sim também um fator espiritual. Então nós vamos falar disso nessa noite, e eu queria pedir o Wagner para colocar para nós lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler em princípio até o 10, e depois nós vamos ler do 11 adiante. Mas eu queria que nós pudéssemos nessa primeira etapa ler do 1 até o 10. Queria que você acompanhasse comigo. A palavra do Senhor diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele,
enquanto eles se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado. Com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, a cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Amém? Então, está contando, você já conhece essa história, mas eu queria que você enxergasse esse texto de uma forma diferente. O que estava acontecendo aqui? Quando você observa o livro de Juízes, você vê que há um ciclo em todo o livro. Todo o livro você vê acontecendo o que aconteceu exatamente aqui no capítulo 6. O ciclo é o que? Uma sequência, é algo que é recorrente, que é repetitivo, que vai acontecendo vezes após vezes após vezes. Acontecia que tinha Israel um tempo de estabilidade, um tempo de paz, mas por causa de um erro, por causa de um desvio, por causa do pecado, havia ali um tempo de queda. Depois, consequentemente, por causa da queda, havia um período de opressão. E sempre, o período de opressão ele vem junto com confusão, com desânimo, com falta de força, com falta de disposição de seguir adiante. E aí, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles clamavam ao Senhor, e por causa da misericórdia do Senhor, que dura para sempre, amém, igreja? Deus vinha com restauração. Deus sempre mandava uma palavra através de um profeta, de um homem de Deus, para que eles pudessem, às vezes uma mulher de Deus, para que pudessem eles tomarem o rumo. E sempre essa palavra vinha com uma proposta. Toda vez que Deus fala conosco, Ele fala com conteúdo. Dentro do conteúdo da palavra de Deus vem uma proposta de quê? De mudança de vida, de transformação, para que nós possamos de fato nos arrepender, nós possamos de fato sair da condição que nós estamos, muito obrigado, e possamos de fato voltar aos caminhos do Senhor. E aqui o que estava acontecendo era isso. Mas o interessante, o que diz no texto que nós acabamos de ler, que assim ficou Israel muito debilitado, ele ficou fraco, ele ficou sem força. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo na sua história, esse ciclo de enfraquecimento que estava acontecendo com ele, com a nação de Israel. Isso pode sim acontecer na vida de uma igreja, isso pode acontecer na vida de uma instituição, isso pode acontecer na vida de pessoas. Quando nós caímos nesse ciclo, um tempo de paz, um tempo de, vamos dizer assim, de bonança, um tempo tranquilo, mas por não conseguir manter-se nos caminhos do Senhor, fazendo o que é reto, andando retamente diante do Senhor, vem a queda. E com a queda vem com certeza opressões, desânimo, falta de força. E aí é necessário que novamente a pessoa possa buscar a presença de Deus, possa clamar, possa querer de novo, e o Senhor na sua misericórdia vem e manda uma palavra, manda um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que possa trazer algo para a sua vida, para que haja esse quebrantamento e essa vida consiga voltar aos caminhos do Senhor.
Mas tem algo, né? Se a gente for olhar dessa forma, parece algo mecânico quase. Não é assim. Porque toda vez que nós temos que recomeçar outra vez, se torna cada vez mais difícil. Porque nós começamos a perder a força. Nós não queremos ser roubados. Nós não podemos ser roubados. Quando nós somos roubados, seja coisas físicas ou até mesmo de esperança, nós começamos temos que voltar atrás e pensamos, será que é possível? É tão difícil o recomeço, gente. Não é fácil. Recomeço é algo muito difícil. Estava me lembrando, quando estava meditando nessa palavra, que logo no começo da minha caminhada, estou falando de quase 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, um pouco depois eu comecei a comprar minhas ferramentas, e ali eu comecei assim, com muito sacrifício, comprava uma coisa, comprava outra, comprava uma serra, depois comprou um sozol, depois comprou um gerador, e ali, quando eu vi, Deus foi abençoando, e quando eu vi as coisas, já tinha as ferramentas para que no futuro, eu pudesse trabalhar por minha conta. E um dia eu morava na Art Museum, lá no centro da cidade. Quando eu cheguei, o carro estava aberto e as ferramentas tinham sumidas. Desapareceu as ferramentas, não tinha nada lá mais. Mas eu pensei, meu Deus, e agora? Tem que começar tudo de novo. Talvez vocês já passaram por esse tipo de experiência. Mas a vida, às vezes, ela tem esse tipo de coisa. E aí, para que possa recomeçar tudo outra vez, vem um sentimento de fraqueza, de falta de força. E às vezes somos roubados da esperança. É isso que eu queria conversar com vocês nessa noite, porque nós precisamos descobrir o que tem roubado as nossas motivações. O que tem nos roubado, o que tem tirado de nós isso. E eu queria que nós pudéssemos ler a segunda parte do texto, que está lá a partir do 11. Coloca para mim, Wagner, por favor. O texto continua, a Bíblia diz, então, eles clamaram o Senhor manda um profeta e uma palavra para eles, o povo de Israel, dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesrita, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Presta atenção, segura aí, Wagner. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele veio, mas preste atenção que o anjo do Senhor, em princípio, o que ele faz? Ele assenta-se debaixo do carvalho. Ele estava ali o quê? Ele estava ali observando a Gedeão, que estava ali, trabalhando, e ele estava trabalhando no lugar que chama lagar, que na verdade o lugar que se coloca as uvas, mas a situação estava tão desesperadora, tão difícil, que ele estava trabalhando naquele lugar, para que ele pudesse ter o sustento. E aí, pode passar, Wagner, por favor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Então agora o anjo do Senhor se deixa ver, e olha o que ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu-lhe Gedeão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais... 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Para aí. O que tem roubado as nossas forças? O que tem roubado as nossas motivações? Preste atenção, a primeira coisa que eu enxergo nesse texto, que de fato pode ser sim aplicado para as nossas vidas, que nós temos que identificar quais são os ladrões opressores. A gente tem claramente
nós conhecemos o texto lá de João, capítulo 8, versículo 44, que fala do diabo, né? Mentiroso. Nós conhecemos o texto também de João 10, que fala que ele é o ladrão. Nós conhecemos o diabo como um dos nossos inimigos. Não é o único, mas nós temos bem claro que ele é o nosso inimigo. Mas temos outros inimigos como o mundo. Temos o sistema, o cosmos, nós temos outros inimigos como a nossa alma, que muitas vezes quer de uma forma sistemática fazer a sua vontade. São inimigos conhecidos que nós temos que lutar contra eles, né? Nós temos a morte, e aí vai. Mas quando nós lemos o texto originalmente, a Bíblia fala que tinha medianitas, amalequitas e tinha o povo do Oriente. Achei interessante que quando você estuda a Bíblia e você vê, né, geralmente os inimigos de Israel eram tradicionais. Você tinha aqueles inimigos tradicionais, mas aqui aparece um inimigo novo, os povos do Oriente, em inglês, né, the people of the East. Então, estão falando de um povo que vinha numa grande multidão. A Bíblia fala que eles vinham como gafanhotos, ou seja, era muita gente, e eles vinham, a Bíblia deixa claramente, esclarece para nós que eles vinham para destruir a terra, e para que pudesse arrancar, tirar todo o sustento de Israel. E com certeza, por causa disso, Israel estava debilitado. Imagine se você colocando nessa situação. Você planta, você faz ali um grande esforço para que você tenha o seu sustento e o sustento da sua casa, mas quando a coisa está acontecendo, quando a coisa vai de fato, chega o tempo da colheita, aí aparece, né, aquela turma de gente medianita, amalequitas, o povo do East, ali do Oriente, né, no caso, para poder arrancar, tirar tudo que você tinha, para que eles pudessem ter o seu sustento. A Bíblia diz que eles levavam tudo, levavam o gado, levava as ovelhas, levava até os jumentinhos, não sobrava nada. Chegou um ponto que o povo começou a ficar debilitado, ele já não tinha mais força, ele já não tinha mais vontade, ele já não tinha mais motivação, eles já não queriam mais plantar, eles não queriam mais estar envolvidos com coisa alguma. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ser saqueados, que eles iam ser roubados. Isso foi tirando a motivação deles. Então, primeira coisa que eu vejo que tem que acontecer nas nossas vidas, que nós temos que identificar esses ladrões opressores que têm, sim, tirado do povo de Deus a motivação de viver, de fazer a vontade do Senhor, de correr, de lutar, de ser um povo que de fato cumpre a palavra de Deus através das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas aí a ideia que nos passa é um povo motivado, um povo que vai para cima, um povo que entende aquilo que foi chamado para fazer e anda nessa força, né, dessa palavra que foi nos dada. E muitas vezes o que nós temos visto não é isso, é um povo acuado, é um povo que não entende quem é e nem entende tampouco qual é o seu chamado. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, que a Bíblia identifica quais são os inimigos. Esses inimigos, eles precisam ser identificados, eles precisam ser confrontados e eles precisam ser derrotados. Porque a palavra do Senhor nos ensina que foi justamente isso que Deus chama Gedeão para fazer. Quando você estuda os capítulos posteriores, você vê que Deus levanta Gedeão, levanta um exército ali com ele, para que eles pudessem de fato confrontar esses inimigos opressores que vinham arrancar, né, a força de Israel, a motivação do povo de Deus. Isso deve estar acontecendo no meio da igreja hoje? Não, isso está acontecendo no meio da igreja hoje. Então precisamos identificar. E eu queria, né, pensando nisso e orando e pedindo a Deus graça para que nós pudéssemos entender isso, e eu pudesse em primeiro lugar identificar esses inimigos opressores na nossa vida, porque, como eu disse, tem uns inimigos que são tradicionais e nós lutamos contra eles, mas tem uns que são opressores, mas estão aí meio que escondidos na surdina. Então o Senhor veio assim trazendo no meu coração, e eu anotei aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu vejo que é uma coisa que tem que ser identificada é quando nós vivemos uma vida de projeção. Uma vida de projeção tira a motivação, até rimou.
Uma vida de projeção, ela arranca as forças para que nós não conseguimos continuar a nossa jornada. Eu quero explicar o que é isso. Uma pessoa que vive em função de personalidades. Uma vida que se projeta em outros, uma vida que põe a expectativa em outras pessoas, uma vida que vive a sua vida. Isso estou falando de uma história, que toda a sua história é projetada em outro. E isso faz com que a sua vida, ela venha a ser uma vida que ela está, ao invés de ser vivida por si mesma, ela está vivida em proposta de outra pessoa. Mas como as pessoas, elas também são volúveis, essas pessoas, elas estão, uma hora ela está bem, uma hora ela está mal, elas não são, né, ela não tem essa constância. Às vezes a pessoa que vive dessa forma, ela também sente a inconstância. E aí a pessoa não consegue, de fato, ter uma vida plena no Senhor. E isso faz com que as pessoas fiquem debilitadas. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você já conhece essa pessoa. Você conhece uma mãe que a vida dela, ela vive tudo o que ela faz, absolutamente tudo, em prol de fazer a vontade para que seus filhos tenham uma vida melhor do que ela teve. Tem alguma coisa errada com isso? Absolutamente nada errado com isso. Mas se a vida dela é construída somente nesse critério, quando os seus filhos chegarem à sua fase adulta da sua vida, e eles começarem a ter a sua própria vida, essa pessoa que viveu tudo para que isso acontecesse, ela vai ter que recomeçar outra vez. Por quê? Porque a sua vida foi toda vivida em projeto de outra pessoa. Ela se projetou em outra pessoa. Muitas vezes é os seus anelos, muitas vezes são as suas frustrações, muitas vezes são as coisas que ela não conseguiu ter, que ela quer que os seus filhos tenham, e ela faz tudo o possível e imaginável para que isso aconteça. Parece que está tudo bem, mas isso traz um impacto na vida das pessoas que você não tem ideia. A vida nossa, principalmente a vida que Cristo propôs para nós, ela tem uns objetivos muito além do que você imagina e pensa. Quando o marido, claro que o marido tem que tratar com honra a sua esposa, ele tem que tratar com amor a sua esposa, mas tem marido que vive somente tudo que ele faz, ele coloca essa pessoa em primeiro lugar na sua vida e não coloca Deus. E um tempo vai chegar que essa pessoa vai ser tirada, e essa pessoa que investiu todas as suas emoções, todas as suas forças, todo o seu tempo nessa pessoa, ela vai ter que rever os seus conceitos. Em outras palavras, nada pode substituir Deus na nossa vida. Nada pode substituir o Senhor em nós. Se nós colocamos pessoas, por mais nobre que seja, por mais lindo que seja, por mais, aparentemente tudo está bem, mas se essa for a motivação da nossa vida, isso vai trazer frustração, mais cedo ou mais tarde. A gente vê pessoas que às vezes investem pesado na vida dos filhos, mas eu quero te dizer que os seus filhos também terão a sua vida. Um dia eles casarão, um dia eles terão as suas próprias famílias. Mas, pastor, o que é que nós devemos fazer? Você tem que, de fato, continuar fazendo o que você está fazendo, mas a sua vida não pode ser edificada nisso. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, são vidas projetadas em outros. Outra coisa que faz com que traga, sim, uma desilusão, muitas vezes, é quando a pessoa vive uma vida de ilusão. Cria-se vidas paralelas, sonhos paralelos, que não tem nada a ver com aquela pessoa. Quando se nota isso é quando você começa a analisar as fotos dessa pessoa. Na mente daquela pessoa, aquela vida que ela está vivendo é a vida dela. Mas claramente se nota que foi uma vida criada. Algo que não saiu nada mais da sua imaginação. Isso vai trazendo um peso tão grande. Por quê? Porque um dia a realidade bate na porta. Um dia o Bill bate, gente, na porta, e a gente vê que aquela vida que estava sendo vivida é uma vida imaginária, fictícia, que não tem nada a ver com a realidade. Às vezes se projeta em pessoas que muitas vezes nem viu, nem conhece. Por quê? Porque nós vivemos num mundo virtual muitas vezes. E as pessoas vivem também vidas virtuais.
Outra coisa que faz com que as pessoas, são inimigos que eu estou citando aqui, colocando, né, para que a gente possa começar a identificar nas nossas vidas. Outra coisa que eu tenho visto, experiência pastoral de conversar com pessoas, de acompanhar pessoas, é quando pessoas vivem a sua vida em prol de eventos. Isso pode acontecer com uma igreja, mas isso também pode acontecer com pessoas, isso pode acontecer com instituições. O que seria isso? É quando você projeta uma data, e essa data você começa a ter todos os esforços para que aquilo aconteça, para que aquele dia chegue, e um dia o dia chega. Me lembro de uma pessoa que a sua vida foi completamente projetada em cima do seu casamento. E tudo estava muito bem, estava tudo muito acontecendo, havia motivação nessa pessoa. Por quê? Porque ela sabia que daqui um tempo ela iria casar, daqui um tempo as coisas iam acontecer na sua vida. Por quê? Porque aquilo estava sendo planejado, aquilo estava sendo, todas as coisas estavam caminhando bem. Por quê? Porque existia uma meta, existia um propósito, existia algo que queria que acontecesse. Mas um dia aquilo se deu, ou seja, aconteceu, aquele evento veio. E no dias depois daquele evento, a pessoa estava em estado de opressa, a pessoa estava desanimada, a pessoa estava sem forças mais. Aí a gente pergunta, como é possível, se foi tantas emoções, tantas coisas foram empenhadas para que aquilo acontecesse na sua vida, por que agora está dessa forma? E claramente se nota, são inimigos que se levantam quando, ao invés de nós projetarmos a nossa vida naquilo de fato que tem valor, nós começamos a projetar a nossa vida em eventos, em situações que vão acontecer, que vão passar, e aparentemente nada tem de errado com isso, gente. Mas só que isso sim tem uma força para roubar as nossas forças, para roubar as nossas motivações. E isso acontece na vida de pessoas. Nós somos seres humanos, nós precisamos entender de fato o que passa dentro do nosso coração e de fato aquilo que nos motiva. Então, são coisas que eu queria que você ponderasse na sua vida. O que tem te motivado hoje? O que de fato que faz com que você saia da sua casa, que saia da sua cama, que saia da vida que você tem cotidiana para que você faça coisas? O que é que faz isso? E o que de fato que tira as suas motivações, aquilo que te rouba? Outra coisa que eu achei interessante no texto, que eu acho que não foi benefício na vida de Gedeão, que ele fala sobre o passado. E ele fala, onde foram os feitos dos nossos pais, né? E se tem uma coisa que eu creio que tem sim roubado as nossas motivações, é a má compreensão do nosso passado. E às vezes a gente vê pessoas falando sobre o passado, mas o passado, na verdade, ele tem a sua importância. Você concorda comigo? Imagina um homem sem passado. Se você esquecesse completamente, uma amnésia, e você chegasse aqui e seu passado fosse completamente roubado de você, ficaria sem base para que você pudesse viver o seu presente, e alcançar as vitórias no teu futuro. Então o passado é importante, quando você vê uma família que não tem passado, não tem história, isso é difícil, uma igreja, por exemplo, que não tem passado. Glória a Deus que nós olhamos para o nosso passado e nós podemos glorificar a Deus. Nós podemos ver as vitórias que Deus nos concedeu no passado. Nós tivemos lutas? Sim, tivemos lutas. Mas com as lutas tivemos vitórias. Tanto é que nós estamos aqui nessa noite. Então glória a Deus por isso. Então nós não devemos desprezar o passado. Nós não devemos tratar o passado de forma pejorativa. Mas nós devemos de fato aprender com o passado. Mas o passado, muitas vezes, quando ele é mal compreendido, ele nos rouba as bênçãos que nós estamos vivendo hoje e as bênçãos que o Senhor quer nos conceder no futuro. Deixa eu te dar um exemplo. A maioria dos nossos conceitos, da forma de nós pensarmos, está muitas vezes ligado ao nosso passado, sabia disso? Aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que nós aprendemos com os nossos avós, com as nossas famílias. Isso muitas vezes vai tirando as forças das pessoas, porque nós não vivemos no passado.
O que Gideão estava falando aqui, aonde estão os feitos que nosso Deus fez no passado? Ele com certeza tinha na mente Moisés, com certeza ele tinha na mente Josué, mas o que é que nós estamos vendo hoje, gente? Deus está agindo em nós, nesse momento, da forma que nós estamos passando por um momento, e Deus vai agir hoje na nossa vida. Nós temos o respaldo do passado, nós entendemos os grandes feitos do Senhor no passado, isso nos enche de fé, porém nós temos que entender que o passado vem com um contexto, não é verdade? Quando veio Moisés e Deus age poderosamente na vida de Moisés, e a gente vê a sarça ardendo, nós vemos Deus usando ele para que pudesse abrir o mar, a gente vê as pragas que foram levantadas para que o povo fosse tirado como um forte da terra do Egito. Deus estava fazendo o quê? Deus estava trazendo a libertação do povo dele. Quando Deus vem e começa a usar a vida de Josué agora, e Deus abre o Jordão para que o povo passasse ali, o que Deus estava fazendo? Deus estava entregando a terra de Canaã para que o povo pudesse habitar. Então Deus estava agindo naquele momento. Agora, o contexto que nós estamos vivendo aqui na terra, na vida de Gedeão, o que Deus estava fazendo? Deus estava disciplinando o povo dele. E por isso Deus, a Bíblia começa lá no versículo 6, né, capítulo 1 fala, por isso o povo fez o que era mal diante do Senhor, por isso Deus os entregou nas mãos dos medianitas. Em outras palavras, Deus não estava agindo naquele momento, vamos dizer assim, com milagres e prodígios, mas Deus estava agindo. Deus estava fazendo algo, Deus estava disciplinando o povo dele, porque o povo dele tinha feito o que era mal diante do Senhor. Só que, quando nós esquecemos disso, né, do passado, como o passado age na nossa vida, nós começamos a ficar frustrados. Quer ver no casamento? No casamento acontece isso muito e deixa as pessoas frustradas, e essa frustração muitas vezes tira a nossa força. As pessoas falam assim, ó, a minha mãe fazia o arroz dessa forma, você não está fazendo um arroz dessa forma. Sabe por que ela não está fazendo arroz igual a sua mãe? Porque ela não é a sua mãe. Ela não é a mesma pessoa. É outro contexto, é outro arroz, é outro tempo, gente. E a gente quer resgatar o passado, muitas vezes, e isso chama-se, a frustração vem de uma forma muito forte, isso começa a nos tirar a força, sim. Foi o que estava acontecendo aqui, por falta de entendimento do contexto ali. Gedeão, ele vem e reclama com o Senhor. Fica imaginando, né, se um anjo aparecesse conversando comigo, o que eu ia falar? Esse homem, ele teve a capacidade, né, de uma certa forma, ele estava contestando aquilo que o anjo do Senhor estava falando com ele. Por quê? Porque ele tinha um entendimento meio equivocado da história do passado e daquele contexto que eles estavam vivendo naquele momento. Então, isso, quando não é bem compreendido na nossa vida, nós perdemos, porque nós não entendemos o contexto. Isso é notório na vida dos casais. A gente vê isso claramente quando há comparações que não param. Gente, cada um de nós veio de um contexto diferente. Tem pessoas aqui que vieram de uma parte do país, outros vieram de outra parte do país. Ontem nós estávamos conversando como é difícil quando existe o casal, quando ele vem de culturas diferentes. Nós temos que de fato, né, entender isso. Por quê? Porque nós não chegamos a um matrimônio, a um casamento sem bagagem. A bagagem vem junto. E se a gente não entende isso, o passado que nós, né, estamos levando juntos, se a gente não compreende, a gente tenta reproduzir isso no presente, e isso traz frustração, e essa frustração de fato nos tira a força. Somos muitas vezes apegados às tradições, né? Lembro da história, eu já contei aqui antes, mas talvez alguns de vocês não ouviram, que tinha uma moça que a família dela fazia um peixe que era uma coisa maravilhosa, aquele peixe assado, assim, aquela coisa, né, que chamava atenção e vinha gente de longe para comer. E o peixe assado tinha uma característica, era quadrado. E toda vez tinha que fazer aquele peixão quadrado, assim, cortava-se. E um dia ela ficou curiosa de saber por que o peixe era quadrado. Ela foi perguntar à sua mãe.
falou assim, todo mundo gosta do peixe, todo mundo ama o peixe, mas eles sempre fazem a mesma pergunta, por que o peixe é quadrado? E eu vim te perguntar, por que esse peixe é quadrado? E ela falou assim, sabe que eu não sei, na verdade, minha mãe me passou dessa forma e nós sempre, peguei a receita dessa forma e o peixe sempre foi quadrado. Mas já que a mamãe está por aqui, eu vou lá perguntar a ela. Então foi as duas perguntar à avó. E a avó falou assim, é verdade, o peixe é quadrado. Sabe o que aconteceu? O peixe é quadrado porque a minha mãe me ensinou dessa forma e foi quadrado, era quadrado, passou. E foram perguntar à bisavó, aquela quase morrendo já, por que o abençoado peixe é quadrado? Ah não, minha filha, o peixe é quadrado porque naquela época as panelas eram menorzinhas, então o peixe não cabia, nós tínhamos de cortar o rabo e cortar a cabeça do peixe e ficava aquele negócio meio quadrado, mas não tem nada especial, se vocês quiserem fazer de outra forma, pode fazer. Então são tradições que são passadas e às vezes nós somos irredutíveis nas tradições. Nós queremos que isso seja acompanhado. Por quê? Não, porque minha mãe fazia dessa forma. Então, porque nós não temos de fato uma ideia clara da história, do passado das nossas vidas. Nós queremos transportar aquilo para o futuro ou para o presente quando nós estamos vivendo. E nós somos irredutíveis nisso. Então, isso vai tirando a força, porque como que nós vamos às vezes lutar com questões que não tem nem a ver com o nosso contexto hoje. Então, estava acontecendo isso aqui. Outra coisa que eu vi assim, que ele fala assim, nossos pais nos falaram, então ele ouviu alguma coisa. Quer ver uma coisa que tira a força das pessoas para caminharem hoje? É o que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem outra versão que diz assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em inglês diz, do not be deceived. The evil communications corrupt the good matters. Ou seja, conversas que vão te trazer dano. Más conversações podem tirar a sua força, más conversações podem tirar a sua motivação, e quando você vê, você está um cara, uma mulher aí fraca na fé, porque você não está entendendo o que você está ouvindo. Isso faz com que a gente possa de fato, não somente parar, mas começar a retroceder na nossa caminhada. Então se você está fraco, se você tem dificuldade, eu acho que uma pergunta importante que nós devemos fazer é o seguinte, o que eu tenho ouvido? O que tem tirado a minha força para ouvir, para caminhar? É o que eu tenho ouvido talvez. E esse texto continua quando nós vemos, o Senhor vem, o anjo do Senhor confronta, vamos continuar o texto. Lá no 12 fala assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. 13, respondeu Gedeão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso tudo? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais, 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? 15, e ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás o medianista como se fosse um só homem. 17, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. 18, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga uma oferta e a ponha perante ti. Respondeu-lhe ele, esperarei até que voltes. 19, entrou Gedeão e preparou um cabrito de bolos asos e uma efa de farinha e carne, e pôs num cesto e um caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou.
Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos avos e põe sobre esta penha uma pedra e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado e trazia na mão e tocou a carne dos bolos avos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Veja bem, então o Senhor vem, a situação estava desesperadora, aquele povo estava sendo roubado da sua motivação, aquele povo já não tinha força, e ali a gente entendeu por quê, porque tinha alguns inimigos ali que estavam oprimindo Israel, estavam tirando toda a sua força, ele estava ouvindo algumas coisas ali que não coincidiam com aquele momento que eles estavam vivendo, ele não tinha um entendimento claro da obra do Senhor no passado de Israel, não sabia de fato, ele sabia dos fatos, mas ele não sabia de fato o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo com Israel naquele momento. Mas aí a sua história foi transformada. Quando a história de Gedeão foi transformada, e depois desse momento você vai ver um outro homem, um homem completamente motivado, um homem completamente entregue, um homem completamente disposto. Tem alguns fatores, e esses fatores que eu queria observar com você nessa noite. A gente quer ser motivado, amém, igreja? A gente quer ser assim, aquele cara que vai para cima, aquela pessoa que não tem tempo ruim, aquela pessoa que de fato começa um projeto e não termina, aquela pessoa que dá conta do recado. Isso é o que nós queremos ser, mas a realidade às vezes testifica contra nós, e a gente vê que não é isso que está acontecendo na nossa vida. Então o que de fato que nós precisamos para que nós possamos ser motivados? A gente pode aí fazer, né, ir para a palestra ali, mas só que a palestra tem uma coisa que é interessante, gente. A dificuldade das pessoas, dos empresários, dos investidores, dos gestores, não é motivar as pessoas. Na verdade, eles conseguem motivar muito bem. A dificuldade é permitir que essas pessoas, ou fazer com que essas pessoas continuem motivadas. Porque você motivar a pessoa por um momento é até fácil. A dificuldade é que essa pessoa, a sua vida seja uma vida motivada. E aí que está a dificuldade, né, de toda essa história que nós estamos vivendo. Eu estava pensando que antigamente eles chamavam as pessoas de empregados. Né? Você lembra, você não é tão novo assim também não. Aí mudou. Aí daqui um pouco eles começaram a chamar as pessoas de cooperadores. Né? Você já não tem visto isso? A pessoa agora já não é empregado mais, é cooperador. Aí passa um pouco, chamou a pessoa de associado. Passou um pouco, agora é partner. Aí eu falei assim, mas que parceria é essa? Parceria é o sujeito, um trabalha e o outro pega o lucro. Mas são formas que a pessoa vai chamando justamente para trazer essa motivação. E nós precisamos ser motivados. Então, como nós podemos ser motivados em Cristo? Como nós podemos ser motivados na nossa fé? Como nós podemos ser motivados na nossa caminhada de fé? A primeira coisa, e não tem como, né? Você esquece motivação, você pode ir para 1 milhão de palestras, você pode comprar os melhores livros, você pode aí, né, se tornar sócio de uma rede, você pode fazer o que for. Se estou falando em Cristo Jesus, a primeira coisa que nós precisamos para ser motivados, nós precisamos de ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus faz toda a diferença. Você vê que a vida de Gedeão foi uma antes e a vida dele foi outra depois. Se nós não tivermos um encontro genuíno, verdadeiro com a pessoa do Senhor, esquece que nós vamos ser motivados. Nós não vamos conseguir, o máximo que nós vamos conseguir é ser membro de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição. Ser motivado é ir além da média, gente, é ir para cima de uma forma que você não para com as circunstâncias. Isso se dá quando você tem um encontro com Deus. Por que que o encontro com Deus faz com que nós sejamos motivados? Porque antes nós não tínhamos o Espírito. E o fator motivacional maior que nós temos é o Espírito de Deus na nossa vida.
É a direção do Espírito Santo. Ele nos leva a ir em lugares que nós não iríamos. Ele nos leva a fazer coisas que nós não faríamos. Coisas que nós nem imaginaríamos. Não tem condição de agir hoje se nós não tivermos, né, de fato, essa motivação que vem da pessoa do Espírito Santo. Então esse encontro com Deus, esse encontro que Gedeão teve com o Senhor, fez toda a diferença na vida dele. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor, com o anjo do Senhor, o que acontece? Primeiro fator que Deus trabalha na vida dele, Deus trabalha na sua identidade. E Deus vem e chama ele de quê? Homem valente. Eu fico imaginando, né? Gosto de imaginar ele lá, trabalhando ali no lagar, e vem o anjo do Senhor e chama ele de homem valente. E quando ele ouve aquele negócio, ele deve ter feito assim, olhado para o lado, falou assim: quem que será que ele está chamando? Será que sou eu mesmo? Eu que sou esse cara, um homem valente? Eu estou aqui morrendo de medo, eu estou aqui, né, fazendo o possível para que nós possamos ter alguma coisa para comer, e vem esse anjo e me chama de homem, apareceu, né, contigo e chamou de homem valente, mas ele mesmo deve ter ficado surpreso com a palavra que veio da boca do Senhor. Às vezes, o que acontece conosco, que nós, no decorrer dos nossos dias, dos nossos anos, da nossa vida, nós vamos criando uma identidade que não está alinhada com a identidade que Deus tem para nós. E a gente vive nessa identidade, e nós não abrimos mão dessa identidade, e nós queremos que essa de fato seja a identidade que vai nos levar até o final dos nossos dias. Só que em Cristo Jesus, depois que nós temos um encontro com Ele, a primeira coisa que Ele faz em nós é tentar, de uma certa forma, mostrar para nós que em Cristo Jesus nós temos uma outra identidade. Você pode dar um glória a Deus? Você pode pensar que você é isso, mas Deus, Ele tem um nome novo para você, tem uma identidade nova para você, Ele te vê diferente. Deus não te vê como você se vê. A visão do homem, quando ele passa por tantas lutas, e nós estamos usando o exemplo de Gedeão aqui, é uma visão distorcida. O mundo distorceu a nossa visão. O mundo distorceu a forma que nós vemos as coisas. Quando Deus vem ter esse encontro conosco, Ele tem de fato de mudar essa identidade que muitas vezes nós temos. E Ele vê diferente, Ele te chama de adjetivos que você fala assim: isso não sou eu. Valente? Eu? Um covardão. Um cara que eu estou morrendo de medo aqui para poder pegar alguma coisa para mim e não morrer de fome. E esse anjo aí vem me chamar de valente? Isso não faz muito sentido. Será que o anjo enganou? Será que era para chamar o vizinho aqui, está me chamando a mim? Será que houve um erro lá no céu, lá nos dados de informações do céu, falhou? O que aconteceu? Será que sou eu mesmo? Homem valente, o Senhor chama Gedeão. E o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma identidade que foi forjada no céu para a sua vida. Quando nós abraçamos essa identidade, nós somos motivados, gente. A motivação vem quando nós cremos de fato naquilo que Deus fala sobre nós. Quando nós deixamos de lado aquilo que nós aprendemos muitas vezes erroneamente, e nós cremos pela fé que a identidade que Deus tem para nós é melhor, a gente começa assim a absorver os adjetivos do céu. E nós começamos a abraçar isso e crer de fato naquilo que Deus fala a nosso respeito. Você sabe que você tem o seu livro escrito no livro da vida? Amém, irmão? Quem dá um glória a Deus, irmão? Que bênção, irmão. No livro da vida tem o seu nome. Você tem um nome separado para você, que Deus te dará. Já é seu, só que você não sabe ainda. Sabia disso? Você tem herança no reino. A Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Então tem coisas preparadas para nós que nós não sabemos, mas Deus, que é onisciente, presente, onipresente, onipotente, sabe tudo, conhece tudo, Ele já tem para nós. Só que muitas vezes nós estamos abraçados a um homem velho. E nós não queremos receber de Cristo aquilo novo que Deus tem para nós.
Você sabe que uma forma punitiva na antiguidade para matar as pessoas, não de uma forma rápida, era quando eles pegavam um cadáver e amarravam esse cadáver na pessoa viva. E ali ele tinha que conviver com aquele cadáver. Imagina o mau cheiro, gente. Imagina ali você comer com um cadáver te olhando, ou andar alguns dias, porque você vivia pouco tempo também, você também morria. Só que não era uma morte instantânea, era uma morte mais demorada. Sério isso, né? Para punir bastante aquela pessoa antes dele morrer. Tem muita gente hoje que está abraçada com os cadáveres do passado. E eles não aceitam o novo de Deus. Eles não aceitam aquilo que Deus tem novo na vida deles. Eles preferem ficar abraçado com aquilo que já morreu. E isso tira a força, isso tira a motivação, isso tira o desempenho da nossa nova vida em Cristo Jesus. E se torna cada vez mais difícil. Então, Deus, para nos motivar, Ele tem um encontro conosco, Ele nos enche do Espírito Santo, Ele nos dá um novo nome, Ele nos dá uma identidade diferenciada agora, em Cristo Jesus, né? E Ele faz algo que faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. Quando você vê pessoas desanimadas, pessoas que não têm força, pessoas que não têm vigor, pessoas que estão a ponto de parar e de desistir da sua vida, você pode saber que essa pessoa não tem isso que eu vou falar aqui agora. Sabe o que Deus também deu a Gedeão? Deus deu a ele uma visão que ia além daquele momento que ele estava vivendo. O importante para ele naquele momento era o que? Ele era malhar o trigo no lagar. Lagar, talvez você não saiba disso, é lugar de uva, né? Para que possa amassar ali a uva, né? Mas não tinha nada a ver, somente o lugar específico ali para que ele pudesse separar o trigo. O trigo é muito interessante, você joga o trigo no chão, você passa uma roda, geralmente eles usavam um animal, e ali você precisava de um lugar redondo para que o animal pudesse ir dando voltas ali com uma roda pesada. Ali aquilo ia amassando o trigo, depois eles pegavam o trigo e jogavam para cima com uma peneira para poder separar. Então estava malhando o trigo. Então é isso. O que acontece, gente? Nesse contexto de vida de Gedeão, o Senhor vem com uma visão para ele. O que é visão? Visão é algo que vai acontecer no futuro, na vida dele. E ele fala assim: você vai atrás desses opressores, e você vai ferir esses opressores como um só homem, como se fosse um só homem. Então, você vê que a partir do momento desse encontro com Deus, dele tratar primeiramente a sua identidade, daqui para frente, Gedeão, a vida dele se transforma para que cumprisse essa palavra que foi direcionada a ele. Então daqui para frente agora ele não está mais vivendo somente para colocar alguma coisa à parte, mas ele está vivendo em sentido de uma visão que vai além da sua própria história. Quando nós, dias atrás, né, quando nós recebemos o Marcelo aqui, ele falou algo muito interessante que foi cravado na minha mente. Ele falou que nós fomos chamados na nossa individualidade, para que nós pudéssemos viver na coletividade, igreja, para uma causa que vai mais além de somente viver aqui na coletividade, mas algo que vai de fato agradar e alinhar com o coração de Deus. Isso chama visão. Se nós não tivermos uma visão na nossa história, na nossa vida, nós vamos facilmente desanimar da jornada. Nós vamos viver para o momento, nós vamos viver para a circunstância. Se as circunstâncias estão boas, nós estamos animados. Se as circunstâncias estão más, nós vamos desanimar. Se as pessoas estão adorando a Deus, eu estou animado, eu vou adorar a Deus. Se as pessoas pararem, aí eu também paro. Então nós não estamos vivendo embasado numa visão que Deus colocou para que nós possamos ir adiante, mas nós estamos dependendo das pessoas. E as pessoas são, sim, constantes na sua caminhada. Aí faz a diferença daquele que entende
que tem uma visão de Deus, e essa visão ela tem que ser de fato seguida, e nós temos que perseverar até que se cumpra essa visão na nossa vida. Isso traz uma energia, uma força que você não vai ver nas outras pessoas. E a pergunta é: você tem uma visão de vida? Qual a sua visão? Aonde você quer chegar? Alguém definiu a visão como um futuro que nós queremos alcançar. Algo que um lugar que você quer chegar. E aí nós devemos de fato pensar nisso. O que é que me motiva hoje? O que é que me faz de fato caminhar? O que é que de fato me faz vir ao culto? Eu vou no culto para escutar uma palavra. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Você que está na internet, aí escutando a palavra, você que está aqui presencial, glória a Deus que você veio aqui para escutar uma palavra. Mas se a sua vida for direcionada somente a escutar palavras, eu vejo que você vai perder. Porque você vai escutar com o ouvido, mas você não vai aplicar com o coração. Porque não tem uma visão que vai além de você mesmo, para que você possa trazer isso prático na sua vida. São questões que estão sendo colocadas para o momento que você está vivendo. E não precisamos de fato escrever o plano de vida que nós temos. Nós precisamos entender qual a visão da igreja. Nós precisamos entender qual a visão da nossa vida. Para que eu estou aqui? O que Deus quer fazer através da minha vida? Para que Deus me deu dons? Para que Deus me chamou? Para que Deus me tirou lá da minha terra e permitiu que eu estivesse hoje em Filadélfia? São questões que não podem ficar sem resposta. Nós precisamos saber disso. E quando nós nos preocupamos com isso, e quando isso começa a encher nosso coração, e quando começamos de fato a desenvolver no temor do Senhor uma visão que vai além do aqui e agora, isso nos dá força para que nós possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia. Às vezes coisas mínimas têm tirado a força do rebanho. Às vezes coisas pequenas têm feito com que pessoas queiram desistir da fé. Estava lendo um livro a semana passada falando sobre os nossos irmãos da igreja primitiva. E o autor relatava como era a vida naqueles dias. Quando eles aceitavam o Senhor como o Senhor e Salvador da vida deles, isso estavam declarando ali, diante dos homens, diante das autoridades, diante das pessoas, que agora eles eram escravos de Jesus. Eles viviam para Cristo agora. Eles já não iam viver mais para si. E isso tinha alguns desdobramentos perigosos para a vida deles e também para suas famílias. Muitos eram mortos no Coliseu. Muitos eram colocados dentro de animais que eram cortados, limpos, e ali colocavam os cristãos para que eles pudessem ser também comidos por outras feras. Outros eram colocados em postes e eram pintados de pinche e colocado fogo para que eles pudessem ser as tochas vivas, para que pudessem iluminar as ruas. Sério isso. Outros eram crucificados como o Senhor foi crucificado. A morte de cruz era uma prática comum dentro do Império Romano. E tudo isso porque eles um dia não tinham feito nada de mal, somente declararam o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas. Mas mesmo assim, mesmo com tantas tribulações, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas lutas, a gente vê a igreja crescendo, a igreja indo para cima. A igreja no ano 55 ela já tinha alcançado grandes locais ali daquele mundo conhecido. Ou seja, o cristianismo se expandiu de uma forma muito rápida e intensa. Mas tudo isso por quê? Porque eles estavam motivados em Deus a fazer a obra do Senhor. Porque eles tinham uma visão que iam além das suas próprias vidas. Hoje nós estamos vendo tempos que as pessoas são completamente voltadas a si. E a sua vida, elas só pensam em si mesmos, são completamente fechados nos seus próprios
desejos e planos e situações que não levam de fato as pessoas a serem motivadas a alcançar objetivos que vão além de nós mesmos. E quando nós nos motivamos no ter, essa motivação também ela é limitada, porque o ter ele é muito relativo. Às vezes temos e às vezes não temos, às vezes ganhamos, mas às vezes perdemos. A questão monetária ela pode ser tirada de nós de um dia para a noite. É uma instabilidade muito grande quando as pessoas estão vivendo, né, a motivação do existir. A motivação existencial é somente ter. Nós precisamos de algo que vai além disso, para que de fato nós sejamos motivados. E essa é a proposta do cristianismo. Que quando o Evangelho chega até nós, ele nos apresenta Cristo, ele nos apresenta uma nova identidade, mas ele também nos apresenta uma nova forma de viver. Uma visão que vai além das nossas visões, muitas vezes, né, que são limitadas à nossa própria existência. Isso vai trazer força para que você possa superar os seus desafios. Se você não quiser esse estilo de vida, se você não abraçar essa causa que vai além talvez da sua necessidade hoje, que é real, eu não estou menosprezando a sua necessidade, mas eu quero dizer que quando nós abraçamos de fato a nossa fé, nós conseguimos superar as nossas dificuldades, as nossas lutas, e nós conseguimos ter uma energia muito mais, né, favorável do que se a gente viver por nós mesmos. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser entendido, isso tem que ser conquistado em Cristo Jesus. Estão entendendo, igreja? Queria convidar você a ficar de pé, e eu queria te perguntar algo nessa noite. Eu queria que você fosse sincero comigo, tá? Você também que está aí me assistindo pela internet, eu queria que você fosse sincero a responder essa pergunta. E a pergunta que eu tenho para todos nós é, preste atenção o que eu vou perguntar. A sua motivação hoje, ela é maior do que era antes? A sua motivação para andar com Deus, para desempenhar as coisas do reino, ela está crescendo ou ela está diminuindo? Séria a pergunta ou não? Se você falar que ela está diminuindo, eu quero te dizer que você está perdendo a força. Talvez seja alguma dessas coisas que nós tocamos nessa noite. Pode ser aquilo que você está ouvindo. Talvez você tenha um mau entendimento do passado e da obra de Deus na sua vida, o que Deus quer fazer contigo. Talvez você tenha uns inimigos aí, opressores que você não está identificando. Você está vivendo para aqui e agora o momento, e isso está te roubando toda a sua força. Agora em Cristo Jesus, quando nós abraçamos a fé, Ele vem com uma nova identidade para nós. Esse encontro com Deus, Ele nos transforma, gente. Esse encontro com Deus, Ele nos traz motivação. Esse encontro com Deus, Ele nos dá uma visão que vai além das nossas limitações aqui nessa terra. A gente sonha e sonha grande com as coisas do Senhor. E isso faz com que nós sejamos altamente motivados, altamente comprometidos, altamente envolvidos com as coisas do Senhor. A pastora Juliana falou algo aqui interessante. Nós estamos precisando de pessoas para ajudar com as nossas crianças. Gente, se a gente for olhar isso é um absurdo. Era para a gente estar fazendo filas e filas para que nós pudéssemos estar ajudando para que os nossos filhos venham temer a Deus e andar na fé. Às vezes nós queremos fazer mais coisas para o Senhor, nós sonhamos, nós oramos, nós pedimos Deus graça para que nós possamos ir adiante, mas falta pessoas, falta vidas, falta material humano, falta gente para falar assim: aqui estou, conte comigo. E essas pessoas que não se dispõem muitas vezes, elas sofrem, porque elas estão
focadas em si mesmo. Elas não conseguiram absorver uma visão que vai além das suas necessidades. E elas são as pessoas que sofrem com isso. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos e pensar nisso nessa noite.